todo mundo passar logo. Para que ficar mais uma semana, né? Então, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar da regra da cadeia. Vocês já viram isso no cálculo 1? Essa frase, né? Toda vez, como vocês viram isso no cálculo 1? Ninguém nem lembra mais, né? Que vocês viram no cálculo, que se viu no cálculo 1. Mas, Guidorize, volume 2, tá? Capítulo 12. Ou também você pode ver no Sturt. São 14. Deixa eu dar uma colada aqui. 14,5. Tá? Aí o capítulo 12 basicamente são duas sessões do Guidoriz. A gente vai ver só a primeira. E vocês já vão ver que já vai dar um pouco de trabalho, né? E aí, o tema da aula é regra da cadeia. Vocês já ouviram falar, né? De regra da cadeia. Por exemplo, lá no cálculo 1, né? Como é que eu derivo a função? Como é que eu derivo essa função aqui, né? Não, perdão. Aqui não tem linha, tá? Pronto. Como é que eu derivo essa função aqui? Lá no cálculo 1 a gente aprende, né? Como é que é? O 100 aqui desce, né? E aí eu repito isso. Aqui fica elevado a 99 vezes a derivada do de dentro aqui. E a derivada do de dentro aqui vai ser 2x. Aí esse processo de derivação aqui, essa maneira de derivar, é que a gente chama de regra da cadeia. É quando você deriva uma composta de função, né? Uma função composta com outra. E aí, por exemplo, vamos no cálculo 1. Esqueci da... já era. Então, no cálculo 1, o que ocorre, né? Quando eu tenho uma função h de t, e eu quero derivar a função, aliás, a função h de t, que é a função f de g de t, o que ocorre? Quando eu quiser, quando eu quero, ou quando se quer, né, derivar a função, é feito o seguinte processo, né? df, ou deriva f, mantém o que está dentro e deriva a função que está dentro. Isso aqui vocês já sabem, né? E aí, essa maneira de derivar, ou seja, esse processo que a gente é o que a gente chama de regra da cadeia lá no cálculo 1, quando você deriva uma composição de função. Ou também você pode usar a notação lá de Leibniz, né? Por exemplo, se eu chamar de x a função g de x, eu posso usar essa notação aqui, né? dh dt é igual a dh dx vezes dx dt. Isso aqui. Vocês lembram também dessa notação aqui, né? Posso usar essa. Mas aí, quando vocês estão no cálculo, é muito mais fácil, digamos assim, assimilar essa ideia aqui, que está em vermelho, do que essa notação aqui, tá? Aí o que a gente vai ver hoje é a versão dessa regra da cadeia para funções que têm mais de uma variável. Então, quando tem mais de uma variável, existe uma maneira também de derivar, e é o que a gente vai ver hoje.
E vocês vão ver que não é tão simples assim, tá? Às vezes pode ficar bem complicado, mas, enfim, a gente vai ter que ver isso aqui, não tem como. Então, vamos lá. E aí, tem alguns problemas que a gente vai ver no decorrer, que é a quantidade de variáveis. E aí, para isso, porque, por exemplo, no cálculo 1, né, você só tem essa maneira aqui, e você deriva dessa forma em todas as situações. O que vai ser é só trocar as funções, né? A gente vai trocar a f por uma g, a f e a g por outras funções, mas a maneira de derivar é sempre a mesma para todas as funções. Nessas funções aqui, com mais de uma variável, muda um pouco. Cada caso você vai ter que ver como um caso separado. Ok? E aí, o primeiro caso, e o que a gente vai ver, basicamente é uma fórmula parecida com essas aqui. E a gente vai utilizar essa fórmula para derivar. Hoje eu vou falar de dois casos, caso 1 e caso 2, e na aula que vem vou continuar, né? Porque só uma aula para isso aqui não dá, não. Então, o primeiro caso é quando eu tenho uma função que é assim, ó. É uma composta, tenho. Imagine, ó, no cálculo 1, seria assim, f igual a x de t, tá? Aí agora eu tenho digamos assim, a primeira situação é quando eu quero derivar uma função que ela tem esse aspecto aqui. Ela é uma f composta com uma curva. Só para... Eu acho que fica melhor assim. Primeiro eu vou pegar uma função... Não. Quero apagar isso aqui. Então, primeiro eu pego uma função que ela tem duas variáveis. Então, seja f uma f de xy. Ela tem duas variáveis, né? E gama de t, como sendo x de t, y de t. No cálculo 1 não tem essa y, tá? Essa y aqui. Agora eu vou calcular a composta dela, né? Aí eu vou chamar de z a composta dessa função. Assim. Tá vendo? É a mesma coisa do cálculo 1. Eu pego uma função f, componho com uma g, ali eu compus com a gama, que é a mesma coisa. Eu posso até chamar de g só para ficar igual? Só para fazer a analogia com... Você tem uma f e uma g. A diferença é que a f aqui ela tem duas variáveis, lá no cálculo 1 não tem. E a g também ela tem duas entradas, né? E aí eu quero a z agora fica assim, ou, ou f de x de t, né? E aí a minha missão é como é que eu derivo essa função aqui. Ok? Aí a derivada dela, eu vou só colocar a fórmula. Logo, a derivada da z, a z aqui, ela vai ser ela vai ter só uma variável. Essa z vai ser uma z de t. Vou tirar isso aqui. Por enquanto, né? O segundo caso é quando a z ela tem duas variáveis. Apesar de a f ter duas variáveis e a g ela ser uma função de uma variável num vetor, quando eu componho, fica só uma função de uma variável. Aí a derivada da z, então eu vou usar essa notação aqui, ó, dz dt, porque às vezes só tem uma variável, e aí eu posso, a notação é esse dzinho aqui minúsculo, né? Daí a derivada da z em t,
é a derivada parcial, isso aqui é uma fórmula, eu já vou colocando logo. Derivada parcial da f com respeito a x, no ponto x de t, y de t, vezes a derivada dessa primeira aqui, ó, que é x' ou dx dt, né, tanto faz, mais, vou colocar x' de t. A derivada parcial da f com respeito a y, vezes y' de t. Então é o seguinte, ó, quando vocês estiverem numa situação dessa aqui, por exemplo, eu tenho uma função z de t, que é uma f composta por x de t, y de t, e vocês quiserem calcular a derivada dela, é usando essa fórmula aqui. Isso aqui, ó, em vermelho. Aí os livros geralmente eles resumem, geralmente eles resumem tirando ponto, né? Omitindo, às vezes não precisa, coloca assim uma versão mais resumida, dz dt, sem o t ali, aí coloca df dx, sem esse parêntese aqui, ó, sem esse ponto, vezes dx dt, assim, mais df dy, vezes dy dt. Ok? Então, essa é a fórmula do primeiro caso, que é uma função que ela tem essa cara aqui, ó. Z é uma f composta com x de t, y de t. Aí o que eu vou fazer agora é alguns exemplos para vocês verem como é que se usa essa fórmula. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, né? Ó, pessoal, esse negócio aqui, vocês não deixem para ver em cima da hora, que é muito complicado. Vou pegar um exemplo proposto mesmo, os que vocês farão. Ó, por exemplo, eu vou pegar f de xy como sendo x ao quadrado e vou pegar a gama, ou x de t, né? Vou pegar g de t como seno, cosseno. Tá? Aqui, basicamente, eu estou dizendo que x de t é seno de t e y de t é cosseno de t, tá? X de t é seno de t e y de t é cosseno de t. Aí, a z de t vai ser f, composta com com a x, né? Ou com a g. E eu quero justamente calcular a derivada dessa z. Aí, deixa eu apagar primeiro isso aqui. Vou colocar assim, calcule dz dt, onde z é f composta com f composta com a g. Pronto. E aí, muito bem, né? A f composta com a g, ou a z de t, né? Eu vou fazer isso aqui de duas maneiras, tá? Uma usando a fórmula, outra
sem usar a fórmula, mas essa situação sem usar a fórmula só funciona quando você conhece as funções. Quando você não conhece uma das funções, aí não funciona, mas eu vou fazer de qualquer forma. Então, eu vou fazer aqui primeiro usando a fórmula, tá? Então, a g de t é seno, tá vendo? É seno de t cosseno de t. Pronto. Aqui, basicamente, eu estou dizendo que x de t é seno de t e y é o cosseno. Ah, muito bem. Eu vou repetir aqui a fórmula só para nós nos acostumarmos. Então, a derivada da z no ponto t é a derivada parcial da f com respeito a x no ponto x de t, y de t, né? Vezes a x' ou dx dt, mais derivada parcial da f com respeito a y, vezes dy dt. E aí, para resolver, calcular essa derivada, eu tenho que calcular esses quatro elementos, né? Essas duas derivadas aqui e essas outras aqui, ó. Tá? E aí, por exemplo, vamos calcular esses quatro, né? O x de t e o y de t, eu tenho aqui em cima, né? E aí eu posso calcular as derivadas dele, né? Porque se eu conheço as expressões. Por exemplo, se o x de t é seno de t, dx dt é o quê? Cosseno de t, né? Se y de t é cosseno, então dy de t é menos o seno. Pronto. Então, eu calculei esses dois elementos. Agora, eu vou calcular as derivadas parciais da função. Aí, a f, eu também sei quem é a f, né? F de x, y é x quadrado mais 3y ao quadrado. Aí, aqui eu vou calcular as duas derivadas parciais, ok? Por exemplo, df dx. Não, vou fazer um com 4. Df dx é o quê? É a derivada dessa com respeito a x, vai dar somente 2x. Vou colocar aqui no ponto, tá? Vou colocar assim. xy, a derivada parcial no ponto xy é 2x. E agora a derivada parcial da f no ponto com respeito a y, no ponto xy, é simplesmente 6y, tá? Só que aqui, ó, eu tenho que calcular ela no ponto x de t, y de t. Ok? É só substituir. Que a derivada parcial da f com respeito a x, no ponto x de t, y de t. Isso aqui é onde tem x de t, y de t, como eu tenho que colocar aqui, né? No ponto xy é 2x, então vai ficar 2x de t, ok? 2x de t. Agora a derivada parcial da f com respeito a y no ponto
x de t, y de t. 6y, então vai ficar 6y de t. E aqui, por sua vez, como o x de t é seno, vai ficar 2 seno. E aqui vai ficar 6 cosseno. Ok? Então, eu calculei os 4 elementos, né? Calculei as duas derivadas. Aqui e aqui, tá vendo? Eu calculei as duas derivadas do x e do y. E calculei as duas derivadas parciais no ponto. E aí eu só vou substituir, né? Naquela fórmula. Daí, aí qual é a fórmula, né? dz, dt, eu vou repetir tudo, só para ficar mais na memória, né? Aí aqui é dx, dt, mais... Agora é só substituir, tá? Por exemplo, quem é df dx, esse primeiro elemento aqui, ó. Quem é df dx na variável x nesse ponto? Aí eu vou olhar lá, deu o seno de 2, perdão, o 2 seno de t. Aí eu vou substituir. 2 seno de t. Vezes, agora eu vou colocar dx dt. Quem é dx dt? Lá em cima. Cosseno de t. Então, vezes cosseno de t. Mais df dy nesse ponto. Vai ficar 6 cosseno aqui, tá vendo? df dy. 6 cosseno t. Vezes dy dt. E aí dy dt eu calculei lá em cima. Menos seno de t. Então, menos. Pronto. E aqui é só efetuar, né? Aqui ficou 2 seno cosseno, né? Menos 6 seno cosseno. E aí fica menos 4 seno de... Aqui falta um t, né? Vou ter só o 100. Ok? Isso aqui é a derivada lá da função. Então, vocês estão vendo que eu peguei um exemplo teoricamente é simples, mas mesmo assim dá um trabalho. Então, quando eu tenho uma função de duas variáveis aqui, né? E quero calcular essa composta, a derivada dessa composta aqui, usando essa fórmula, eu tentei fazer o mais detalhado possível. Lógico que você pode fazer mais rápido, mas aí dá um pouco de trabalho. E aí, sem usar a fórmula, vocês vão ver que é muito fácil. Aí a pergunta, para que serve a fórmula? O problema é que a maioria das situações que vão aparecer no livro, você vai ter que usar a fórmula para outras coisas, não para somente derivar, tá? Aliás, para derivar, mas que aparecerão em outras situações. Vocês vão ver, eu vou fazer a mesma coisa e vai ser bem mais fácil o resultado. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, já tá grande aqui. Tá, então eu vou repetir o exemplo aqui. X mais... Só para não abaixar a página, 3y
Seno de t, cosseno t, né? E aí, a questão pede para calcular dz dt, onde z de t é f composta com g. E aí, da maneira direta, se usar aquela fórmula, fica bem fácil. Aí, mas como eu falei, não, nesse caso aqui, vocês podem até realmente ter razão pensar que não tem muito sentido usar a fórmula, mas e na maioria das outras situações dos outros exercícios, vocês vão ter que usar, então por isso que eu achei melhor começar logo com a fórmula. E, por exemplo, sem usar a fórmula, basta você efetuar isso aqui, calcular um pouco mais, né? Porque eu não calculei todo naquele outro exemplo. Por exemplo, né? Aqui, o f de g de t é o f de seno de t cosseno t. E aí, aqui no outro exemplo, eu não efetuei mais cálculo, eu simplesmente apliquei a fórmula. Agora, aqui eu vou usar a expressão da função. Porque a f de xy, aqui em cima, ela é x quadrado mais 3y quadrado. E aí você coloca x quadrado mais aqui, no caso, x, o seno t está na posição do x, né? Onde tem x, você coloca seno t, e onde tem y, coloca cosseno de t. Então, fica seno ao quadrado mais, aqui vai ficar 3 cosseno ao quadrado, né? De t, ok? Ou seja, a sua z agora é isso aqui. Ela ficou simplesmente uma função de uma variável. Aí aqui eu simplesmente posso derivar usando o que eu sei de cálculo 1, que é o que? Vai ficar 2, né? Seno t, vezes a derivada do que está dentro, né? Aí aqui, lembrando que é a mesma coisa de seno de t ao quadrado. Aí o que estaria dentro, ou o que está, é o seno, então vai ficar cosseno, né? Mais, aí que é a mesma coisa, né? Esse aqui desce, 6 cosseno t, vezes a derivada do que está dentro, que é menos o seno. Aí é só efetuar, fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. E aqui vai ficar 2 seno de t, cosseno t, menos 6 seno de t, cosseno t, que vai dar 4, como aconteceu no outro, né? Ok? A mesma solução. A diferença é, para esse tipo de exemplo, não faz nem sentido muito usar a fórmula, você pode até usar. Aí depende também do exemplo. Às vezes fica mais fácil usar a fórmula do que não usando a fórmula. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa fórmula aqui, para essa situação, ela vai ser requerida em outras situações, né? Para esse caso, perdão. Não para essa situação. Para esse caso, vai ser requerida em outra situação. Por exemplo, né? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Vamos fazer um exercício um pouco mais dos... Esse exemplo aqui já é na lista de exercício dessa sessão. Eu já estou fazendo um item do primeiro. O primeiro são 3 itens, esse aqui é um. E aí os outros vocês só imitam, né? O que eu fiz aqui até agora. Aí a segunda, ela é assim. Por exemplo, seja você tem uma função g de t,
que ela é f de 3t, 2t ao quadrado menos 1. E aí, ele pede o seguinte, eu vou resumir aqui, calcule g' de 0, calcule g' admitindo que a derivada parcial da f com respeito a x no ponto 0 menos 1 é 1/3. Tá? Então, você tem uma função... Eu não sei quem é a f aqui no exercício. Não sei qual é. Eu só sei que eu quero calcular a derivada da g no ponto 0, sabendo que a derivada da f, a derivada parcial, né, da f, no ponto x, aliás, em relação a x, no ponto 0 menos 1 é 1/3. E basicamente o exercício está pedindo o quê? Primeira coisa, derivar essa função. Então eu tenho um AG aqui, ó. O exercício está perguntando como é que eu derivo uma função assim. Ok? E aí você tem que usar aquela fórmula. Porque é a mesma coisa aqui. Lembrando que no caso, vou colocar aqui em vermelho. Perdão, aqui não é linha só. Vou colocar aqui em vermelho, tá? Se eu tenho uma função desse jeito, a derivada dela vai ser como? dg dt, ou g' de t, né? Só para ficar igual aqui o exercício. É a derivada parcial da f com respeito a x no ponto x de t, y de t. Nesse caso, eu tenho que usar a fórmula, porque eu não sei quem é a função f. Depois eu vou comentar isso quando eu terminar isso aqui. Aí, vezes a derivada da x, mais vezes a derivada da y. E aí, nesse caso, só para... Vocês podem até comparar. A x de t vai ser a 3t e y de t vai ser x de t vai ser 3t e y de t será 2t ao quadrado menos 1. Ok? E aí eu derivo, né? Essas duas aqui, ó. Por exemplo, se o x de t é 3t, a derivada dele com respeito a t é 3, né? E esse aqui, a derivada do y com respeito a t, vai ser o quê? 4t, não é isso? E agora eu substituo na fórmula. Então, g' de t é df dx. Novamente, a função f eu não sei quem é. Agora, o x de t eu sei, né? Que o x de t é 3t, tá ali em cima. Aí o y é 2t ao quadrado menos 1. Aí a derivada do x, eu calculei ali, deu 3, né? Só você calcular aqui de novo também. Mais, isso aqui eu repito. E agora dy dt ficou 4t, ok? Só que no exercício ele pede para calcular
g' de zero, aqui, ó, calcule g' de zero, sabendo que, e aí, como o g' de t é essa expressão toda, para obter o g' de zero, eu tenho que fazer t igual a zero aqui, ok? E aí fica o g' de zero. Por exemplo, se o t é zero aqui, né? Se o t é como o t é zero, que vai ficar zero, que vai ficar menos 1, né? Porque 2t ao quadrado vai ficar zero, vai ficar menos 1 aqui. Vezes 3, e vai ficar zero aqui menos 1 também, né? A mesma coisa. E aqui, como tem 4t e como t é zero, vai ficar 4 vezes zero, que é zero, ok? Então, aqui vai ficar como df. E aqui vai zerar, né? Porque essa derivada, eu não sei quem é ela, mas também não preciso saber, porque ela vezes zero vai zerar, então aqui não tem nada, né? E agora na questão ele diz que isso aqui é um terço, né? Isso aqui é igual a um terço, então vai ficar um terço vezes 3, que é 1. Ok? Então a derivada da g no ponto zero é 1. Esse exercício aqui basicamente é para treinar a forma. Se eu estou numa situação em que a função tem essa cara aqui, ó, f, composta dessa forma, e eu não sei quem é a f, aí eu tenho que usar a forma. Ok? É a maneira de derivar isso aqui. Se fosse no cálculo 1, não teria essa segunda parte aqui, ó. Isso aqui não tem no cálculo 1. Aí você deriva normal, usando aquela fórmula da regra da cadeia. Agora, como tem uma entrada aqui, aí você tem que usar essa fórmula. Com observação? Nenhuma, né? Agora que vem a parte difícil, na verdade. É que aqui, por exemplo, vamos lá voltar para o primeiro caso, né? Eu tenho a função f, ela tem duas variáveis. Aí a g, ela tem só uma variável. Apesar da g chegar, ela chegar aqui no R2, né? Mas ela só tem uma variável. E aí, quando eu componho, a z só vai ter uma variável. Agora, a dificuldade é quando a z tem mais de uma variável. Aí aumenta tudo, né? Aí o caso 2, vamos lá para o caso 2 agora. É quando a z tem duas variáveis. Então, a f, né? Seja f, uma função, ela continua tendo duas. E agora a minha g, ela vai ser uma g assim, g de st, ela vai ter duas variáveis agora, s e t, ok? Lá no caso 1, eu não tinha esse s aqui, né? Era só isso. Agora aumentou uma variável. E agora a minha z vai ser uma composta da f com a g, né? Assim, z vai ser f composta com g de t, perdão, com g de st,
colocar assim, Z de ST. Agora sim, né? F de X de ST, Y de ST. Muito bem. Aí agora eu quero saber como é que eu derivo essa função. E aí, novamente, no caso 1, eu não tenho S, ó, não tinha esse S aqui. E aí, quando eu derivar, aliás, quando eu derivei a Z, eu só derivei em uma variável. Às vezes, apesar dela ser essa composição, aquela composição lá, ela só tinha uma variável, eu só derivo naquela variável. Agora, como a Z tem duas, uma função com duas variáveis, o que a gente faz? Calcula as derivadas parciais. Então, agora a Z, no lugar de usar só uma vez a fórmula, eu tenho que usar duas vezes a fórmula. Aqui, ó. Aqui, a Z, ela só tinha uma variável, tá vendo? É só uma Z de T, apesar dela ser essa composição. Agora a Z, ela tem duas variáveis. Aqui. Ela tem duas variáveis, ela tem S e T. Como ela tem duas variáveis, aí eu calculo as derivadas parciais dessa função, ok? A mesma coisa aqui, ó, x e y eram só x de t e y de t, não tinha isso aqui. Aí eu calculava só dx dt. Aí agora, como cada uma delas também é uma função de duas variáveis, eu calculo as derivadas parciais dessa função. Então, por exemplo, logo isso aqui, né? Portanto, aí como é que se calcula as derivadas parciais de uma função com essa cara aqui, né? Eu vou colocar aqui. Aí a derivada parcial da z com respeito a s vai ser df, a derivada parcial da f com respeito a x, vezes a derivada parcial da x com respeito a s, mais a derivada parcial da f com respeito a y, vezes a derivada parcial da y com respeito a s. Aí a derivada parcial da z com respeito a t é a mesma coisa, só que troca o s por t, né? dx dt, ok? Oh, perdão, aqui é um t. Então, quando eu tenho uma situação dessa aqui, e quero calcular as derivadas parciais, eu tenho uma situação dessa, quero calcular as derivadas parciais, é usando essa fórmula que você calcula as derivadas parciais. Essas duas, na verdade, né? Essas duas aqui, em vermelho. Aí já, vocês estão vendo que no cálculo 1, só para... Deixa eu só voltar aqui, por exemplo, nesse primeiro caso, né? Aqui. No cálculo 1, se você lembrar da fórmula, não tem essa segunda parte, né? Isso aqui não tem, ó. Só tem isso aqui, df dx, só que, e aí como a função, ela só tem uma variável que é o d, né? É assim, para que eu botei lá em cima. Mas assim, vocês não precisam decorar essa forma porque a prova é pesquisada, né? A preocupação que vocês vão ter depois é em que caso eu utilizo a fórmula. Porque às vezes, como eu falei, nem todos os casos dá para usar essa fórmula aqui, você tem que criar uma outra forma, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu vou tentar fazer um exemplo aqui, utilizando essas fórmulas aqui, que eu achei que era o exemplo mais fácil que tinha aqui na lista. Está todo mundo quieto? Vocês estão achando difícil?
Eu acredito que sim, né? Quem cala consente, né? Então, tô achando difícil. Ó, então, seja Z de ST, esse aqui é um exercício proposto também, usando essas, e tem que usar essas fórmulas, né? Então, seja Z de ST, F, aí de S, é assim. É porque aqui eu tô trocando as letras só para ficar igual às fórmulas, para não confundir mais ainda. Mas no livro tá U e V aqui. Então tem uma função que é assim, ó. Z de ST é um F de ST menos... Perdão, é o F de S menos T, T menos S. Aí verifique que... Verifique que dz, derivada parcial do z com respeito a S, mais a derivada parcial de z com respeito a t, é zero. Então, ele deu uma função, z de st, mas ele não deu a cara dessa f aqui, ó. Eu não sei quem é a f. E aí, mas o exercício pede para verificar que a derivada parcial da z mais a derivada parcial da z com respeito a s mais a derivada parcial da z com respeito a t é zero. E aí, para calcular essas duas derivadas parciais, eu tenho que usar as fórmulas, né? Porque as fórmulas vão me dizer como eu derivo, como eu calculo as derivadas. E aí, nesse caso, só para comparar, x de st, x de st é o s menos t, e y de st é t menos s, né? Porque na fórmula, ó, a primeira entrada aqui é uma função x de st, ou seja, que depende do s do t, e na segunda é uma função que depende de st também, uma y. Aí compara nessas duas expressões aqui, tá vendo? A x vai ser essa aqui, e a y vai ser essa aqui, ok? E aí, na fórmula aparecem as derivadas parciais das duas, então eu vou calcular aqui logo as duas derivadas parciais de ambas as funções, né? Por exemplo, dx dt, né? A derivada parcial do x. Vou colocar com S primeiro. A derivada parcial do x com respeito a S é 1, né? Eu derivo aqui, dá 1. Com respeito a t dá menos 1. Agora, a derivada parcial da y com respeito a S dá menos 1. E a derivada parcial da y com respeito a t vai ser igual a 1. Tá, ok? E aí, lembrando da fórmula, eu vou colocar as duas fórmulas aqui, novamente, né? É sempre bom estar repetindo essas fórmulas só para, por exemplo, a derivada parcial da de z com respeito a s é o df dx vezes dx ds
mais derivada parcial da y com respeito, aliás, da f com respeito a y vezes a derivada de y com respeito a s, e a outra df dy, perdão, é x aqui, df dy, dy dt. Pronto. Agora eu vou substituir, porque eu quero calcular essas duas derivadas aqui, né? Para poder somar as duas, porque o exercício pede para ser somada essas duas derivadas aqui, você soma e para verificar que dá zero, né? Aí, eu calculei esses quatro elementos aqui, ó. Esses dois aqui e esses dois aqui. Então, eles estão aqui em cima, tá vendo? Eu calculei agora. Eu vou substituir os dois. Então, eu vou repetir essa primeira derivada, essa daqui. Todas essas aqui que estão com a seta, eu vou repetir. E vou só substituir as outras. Então, repita essa aqui. Aí a dx ds, eu calculei aqui, ó, dá 1. Esse primeiro aqui, tá? Deu 1. Mais df dy vezes dy ds, eu calculei aqui, deu menos 1. Aí, novamente, eu vou repetir isso aqui. Vezes dx dt. Dx dt aqui, ó, menos 1. Mais, não, df dy vezes, aí dy dt dá 1, tá? Aqui, ó, esse último. Ok? Deixa eu ver como é que eu tô de espaço aqui. Tá, dá para escrever aqui. Vou escrever aqui de lado, só para efetuar essas operações aqui, mas aqui df dx vezes 1 é df dx. Aí aqui vai ficar menos df dy, né? Aqui vai ficar df dx vezes menos 1 vai ficar menos df dx mais df dy. Ok? Pronto. Calculei as duas derivadas e agora eu somo. Quando eu calcular dz ds mais dz dt, aí dz ds eu calculei, né? Deu df dx menos df dy. Tô olhando aqui, ó. Tá vendo? O ZDS, eu calculei, eu tô olhando aqui o resultado final já, df dx, df dz. Eu já tô me perdendo já, de tanto d aqui que eu já falei. Agora, a derivada parcial da z com respeito a t é menos, é isso aqui, né? Aí eu jogo aqui. Pronto. Aí aqui, vocês percebem que vai dar zero, né? Porque essa vai cancelar com essa, ó. E essa aqui vai cancelar com essa. Só para ficar mais claro, eu vou tirar os parênteses. Agora sim, né? O que eu fiz? Jogo de sinal, porque tem mais aqui.
E fica menos df dx mais df dy. Tá vendo? Aí esse cancela com esse. E esse aqui cancela com esse aqui. Aí zero. Então, quando eu não tenho a expressão da função, eu tenho que usar essa fórmula para calcular as derivadas parciais da função. E aqui vocês já viram que complicou muito, né? Porque a função, ela tem duas variáveis. Ok? Essa aqui tem duas variáveis, diferente do caso 1 que tinha uma variável. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo bem devagar aqui, o máximo possível, não só para vocês não se confundirem mais ainda, mas também para eu não me confundir. Que é muito detalhe, né? É uma coisinha. É melhor fazer devagar e não errar do que tentar fazer rápido. Ó, agora tem uma coisa que eu tenho que falar. Deixa eu ver o que eu falei na aula de ontem, só para. O que é isso aqui? Ah, tá. Já é um negócio. Ó, tem uma coisa que eu tenho que falar aqui para vocês. É porque, por exemplo, em algumas situações, as fórmulas que tem geralmente, elas não vão servir. E também não dá para você decorar todas as fórmulas, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. No caso 1, só para revisar. Caso 1, como é que era o caso 1? A função era uma z de t. X de t, y de t, né? Aí a fórmula é dz dt. Aqui, aí o dzinho, porque a x ela só tem uma variável, né? E aí o caso 2, caso 1 é esse, né? Vou fazer um pouco afastado porque eu vou fazer um desenho aqui. Eu vou usar o espaço. Acho que eu vou fazer na lateral, né? Vou fazer um pouco. Vou colocar aqui, caso 2. No caso 2, ela tem duas variáveis, né? A z. É assim. Aí, por enquanto, eu não vou colocar a fórmula dela, não. Eu vou colocar daqui a pouco. Ó, nós só vimos dois casos, esse caso 1 e o caso 2. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: no caso 1, a fórmula é essa aqui. No caso 2, você já tem que usar duas fórmulas. E em outros casos, as fórmulas elas vão mudar. E aí, não é interessante para vocês simplesmente decorar as fórmulas. Ou porque elas não vão servir para todos os casos. E aí existe uma fórmula, entre aspas, né, de você deduzir para aquele caso uma fórmula específica. Que aí quem fala disso é até o Stuart, né? Basicamente é o seguinte: você tem um exemplo, e aí que ele se encaixa numa situação, e aí você deduz a fórmula através, tipo desenhando uma coisa que ele chama de árvore, né? Diagrama em árvore. Vou colocar um título aqui, ó. Diagrama em árvore. É que cada fórmula dessa aqui, você pode escrever num diagrama, e esse diagrama você usa para deduzir outras fórmulas que não estão nesses dois casos aqui.
Por exemplo, como é que eu desenharia o diagrama dessa fórmula? Dessa fórmula não, perdão, desse caso aqui, né? Geralmente você coloca, por exemplo, você coloca essa coisa que eu vou fazer é bom, é muito melhor do que aprender a fórmula mesmo, não memoriza essas fórmulas. Eu memorizo, mas não precisa memorizar, né? Você vai colocar o quê? Você vai colocar, como é que você monta o diagrama? Como aqui é Z, você vai fazer assim, você vai colocar Z, eu vou colocar o F mesmo. Você vai colocar F, e aí a F, ela vai depender de duas variáveis, aqui, ó. Porque nesse caso aqui, lembrem-se que nesse caso, que eu omiti aqui, mas eu coloquei lá no começo, né? A F, ela depende de duas variáveis, x e y, e a G é só isso, tá? Pronto. Aí como é que eu monto o diagrama desse exemplo aqui? Então, eu vou escrever F, você coloca assim, F. E aí, a F, ela depende de duas variáveis, x e y. E aí você coloca x e y aqui. Tá? Escrever de preto é melhor. Você coloca o x e y aqui. E aí liga assim. E aí, nesse caso, o x e o y são funções que dependem só de uma variável. O x é um x de t, ele só vai depender do t, e o y é um y de t, ou seja, ele só depende do t. Aí você coloca as duas variáveis aqui. Assim. Aí você, nessa primeira linha azul, você vai colocar a derivada correspondente. Então, nessa primeira aqui, eu tenho a derivada parcial da f com respeito a x. Nessa aqui, a derivada parcial da f com respeito a y. Nesse outro caminho azul, eu tenho a derivada do x com respeito a t. Nesse outro caminho, eu tenho a derivada do x com respeito a t. E aí, o que você vai fazer? Em cada caminho desse, eu multiplico os elementos do caminho. Eu pego essa derivada aqui, vezes essa vezes essa, e somo. Ok? Olha, se eu pensar dessa forma, a dz dt, você pega o primeiro caminho, quais são os elementos? df dx vezes dx dt, mais o elemento do outro caminho, você multiplica. Ok? Você pode, assim, nesse exemplo, nesse primeiro caso, talvez não tenha muita diferença. Porque você já conhece a forma, então não precisa montar o diagrama dela para fazer isso, né? Mas nos outros exemplos, fica mais fácil montar o diagrama do que memorizar a forma. Por exemplo, como é que eu montaria o diagrama desse aqui? Eu pego a F, né? Lembrando aqui, a F, ela depende de duas variáveis aqui. X e Y dependerão de duas. Aí depois desse aqui eu vou fazer um exemplo que não está no caso 1 nem no caso 2, mas você pode deduzir a forma da derivada usando o diagrama. Então vamos lá. Aí eu pego, novamente, eu pego a f. Aí a f ela vai depender do x e do y. Você coloca aqui. X e y agora não dependerão mais de um, aí sim de duas variáveis. ST. Aí eu coloco aqui, né? S e T, S e T. E em cada caminho você coloca a derivada correspondente.
Então, aqui, ó, vou colocar df. Acho que quando eu fizer isso vai ficar muito pequenininho, né? É. Em cada caminho você coloca a derivada correspondente. Aqui, então, eu tenho df dx. E é parcial porque ela depende de duas. E aqui, cada uma dessa também depende de duas, né? Então, aqui eu tenho dx. Eu tenho dx ds. Nesse outro, dx dt. Aqui, dy ds. Dy dt. E aí, eu vou olhar, por exemplo, a derivada parcial. Eu quero só em relação a S. E aí você olha os caminhos que chegam em S e faz o mesmo processo. Pega as derivadas e multiplica dos caminhos correspondentes, esse aqui com esse, né? Ó. E aí a derivada parcial da Z com respeito a S é só você multiplicar as derivadas do caminho. A derivada parcial da Z, eu tenho que fazer aqui, fica melhor fazer aqui do lado, né? Por exemplo, a derivada parcial da Z com respeito a S, você pega os caminhos em verde. Por que os caminhos em verde? O que eu botei a seta verde? Porque são os que chegam em S. É só os que me interessam. E você multiplica as derivadas daquele caminho. O caminho, no caminho eu multiplico e somo com um dos outros caminhos, né? Então, a df dx, tá? Aí agora a t é a mesma coisa, ó. Vou pegar outra cor aqui. Ó, o t, né? Eu só olho os caminhos que chegam em t. Esse aqui e esse aqui. Aí nessa primeira seta eu tenho df dx vezes dx dt mais df dx vezes dy dx. Perdão, aqui não é dy dx, aqui é dy dt. Ok? Então, ou seja, você pode montar o diagrama desse exemplo assim, e não necessariamente montar, memorizar a fórmula. Por que eu tô fazendo isso? Porque nas outras situações, a maioria das situações, ou não é nem a maioria, mas existirão situações que não cairão nem no caso um nem no caso 2. E aí não tem como cobrir todas as fórmulas, porque cada situação vai ser uma maneira diferente de derivar. E aí é muito melhor você montar a árvore no problema em si, deduzir a fórmula para a derivada para aquela situação específica, do que decorar infinitas fórmulas. Porque como são infinitos casos, não tem como decorar infinitas fórmulas. Ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou fazer o que é mais fácil para mostrar isso. Porque na aula que vem eu vou fazer outros, tá? Mais difíceis. A gente vai continuar ainda nisso aqui na aula que vem. É um parecido com o que eu acabei de fazer, né? Seja Z, perdão, seja G. Aí essa árvore aqui não vai ser tão difícil, mas em outros exemplos que eu vou fazer, é fundamental desenhar a árvore, porque não tem como memorizar a fórmula, porque as fórmulas que existem, elas não se adequarão naquela situação. Mas, por exemplo, ó, eu tenho uma G aqui, seja G e é a mesma coisa que eu fiz naquele outro, só que aqui tem três, né?
calcule g' de zero, admitindo a derivada parcial da f com respeito a z é 4. Então, aqui eu tenho uma situação seguinte, ó. A f, ela não tem mais, porque no exemplo, não sei se vocês lembram, né? No exemplo que eu fiz agora há pouco, eu vou voltar aqui nele só para vocês, só para comparar. Aqui, ó, nesse exemplo aqui, a minha g é uma f, aí aqui eu tenho uma, duas entradas. Nesse exemplo aqui eu tenho 3. Então, esse caso aqui já não entra no caso 1. E também não entra no caso 2, porque a g ela só tem uma variável aqui, ó. Ela só tem uma variável e tem 3 entradas. Então, é uma situação que não entra nem no caso 1 nem no caso 2. Aí você, quando não entra nenhum dos dois casos, é muito melhor desenhar uma árvore para deduzir a fórmula da derivada para o exemplo específico do que tentar deduzir todas as fórmulas antes, do jeito que está feito ali. Então, vamos lá, ó. Nesse caso aqui, a f, ela é uma f de x, y, z. Ok? E aqui eu tenho 3 entradas aqui. Eu tenho x, x de t, y de t e z de t. E aí, x de t é 3t ao quadrado, y de t é t ao cubo, e a z é elevado a 2t. Então, ó, aqui é muito melhor montar a árvore. Eu vou escrever a f, e aí ela vai depender agora de 3, né? De 3 variáveis. E aí, cada uma dessa aqui, a x e a y e a z, dependem de uma apenas. Todas as 3 dependem só de t. Ok? Eu vou colocar aqui, ó. E aí, cada caminho azul, eu escrevo a derivada correspondente. Então, aqui eu tenho 3, né? Aqui eu tenho df dx. Aqui eu tenho df dy. E aqui eu tenho df dz. Nesses 3 últimos, as funções só dependem de uma variável. E aí, por isso que vai ficar só o d minúsculo dx dt, dy dt, dz dt. E como eu quero calcular a derivada com respeito a t, e todos os caminhos chegam em t, então eu vou ter que usar os 3 caminhos, tá? Aqui eu vou ter que usar os 3. E somar, multiplico cada elemento, né, do caminho, e depois somo. Por exemplo, g' de t, nesse caso, ó, no primeiro caminho eu tenho df dx vezes dx dt, mais, no segundo, eu tenho df dy vezes dy dt, mais agora no terceiro, df dz vezes dz dt. Ok? Tá vendo? Essa fórmula aqui, ela não é nem a do caso 1 nem a do caso 2. A do caso 1, ela não tem esse último.
E no caso 2 eu tenho que usar duas fórmulas, ok? E aí, tá vendo? Agora, essas três derivadas eu consigo calcular, né? É só calcular ali em cima, é fácil. Dx dt é 6t, dy dt é 3t quadrado, dz dt é 2e elevado a 2t. Aí eu vou colocar nos pontos aqui. Então, df dx. Aí tem que colocar no ponto que eu vou usar daqui a pouco. E no ponto é 3t quadrado, aqui vai ficar grande. T cubo. Não, peraí. Aqui fica enorme. Eu vou só substituir a primeira derivada, né? Vai ficar 6t aqui, né? Vezes aí dy dt, 3t quadrado mais 2, tá? Aí substituo no ponto. Eu vou colocar, porque aqui está omitido, né? Mas aqui é para ficar df dx. E aí no ponto 3t2, né? T cubo. Aí vezes 6t. Isso aqui vai ficar enorme, mas ok. 3t cubo. Aqui vezes... Ó, isso aqui, tá vendo? Mudou aqui só porque eu coloquei no ponto, né? Porque geralmente nessas fórmulas ele omitem, os livros omitem se não for utilizado o ponto. Mas aqui é a mesma coisa de... Aqui, por exemplo, né? É a mesma coisa de df dx no ponto x, y, z, tá? Aí esse ponto aqui é omitido às vezes quando não precisa usar. Mas quando precisa, aí tem que colocar. Nesse caso, por exemplo. Aí vezes 3t ao quadrado, né? Mais df dz. Aí repete isso aqui. Aí, como eu quero calcular o g' de zero, eu simplesmente coloco t igual a zero, né? E aí calculo o g' de zero. Aí vai ficar df dx. Aí que observe que vai ficar no ponto 001, né? Porque quando eu coloco t aqui vai ficar 001. Vezes, como t é zero, aqui vai ficar zero. E aqui é a mesma coisa. 001 vezes zero, porque aqui também vai zerar. Mais, aqui de novo, 001. Só que aqui não zera, porque fica exponencial, né? Fica 2 vezes 1 e dá 2. Aí esses dois primeiros vão zerar, porque eu nem preciso saber essas derivadas aqui, porque elas irão zerar, né? Porque é vezes zero. Então ficou df dz vezes 2, né? E aí na questão ele deu que isso aqui dá... Aqui é quanto? 4, e aí fica 8, tá?
Mas a questão aqui é o seguinte: esse aqui é um exemplo que não se encaixa nem no caso um nem no caso 2 e fica melhor fazer a árvore para deduzir a fórmula, que é essa aqui. A fórmula específica para o exemplo, né? Porque não tem como cobrir todos os casos. E aí você tem que ter a fórmula só para aquele exemplo específico, ok? E aí tem outras situações que, aí no Guidorize, né? E no Estos também, que você tem que, é melhor simplesmente montar a árvore para aquele exemplo e resolver aquele exercício, né? Não necessariamente decorar na forma, porque não dá para decorar a forma. Porque ficou 001. Não tem problema atrás não, depois você assiste o vídeo. É o seguinte, ó. Tá vendo esse aqui? Aqui é a derivada parcial da f no x, nesse ponto. Quando você coloca o t igual a zero aqui, vai ficar 3 vezes zero ao quadrado vai ser zero. Aí aqui, t ao cubo vai ficar zero ao cubo, que é zero. E esse aqui vai ficar elevado a zero, que é 1. Aqui, ó. Tá vendo? Que você está colocando o t igual a zero. E aí vai ficar em todos eles, porque é o mesmo ponto, né? Aqui também nas três derivadas é o mesmo ponto. É 3t ao quadrado, t ao cubo e elevado a 2t. Entendeu, né? Hoje eu matei vocês, né? Mas é isso, viu? Trivial, é? Pessoal, vocês têm que rever essa aula, viu? Vocês têm que rever. Na quinta-feira não, na sexta-feira a gente vai continuar isso aqui, viu? Basicamente eu vou ficar fazendo exemplos disso na aula de sexta. E acaba essa sessão, porque a outra sessão eu não vou comentar, porque a gente não vai ter tempo. A diferença. Não, não dá para deixar a cargo do leitor, não, viu? Isso aqui não tem nem condição de deixar a cargo do leitor. Aí, todos os exemplos que eu vou fazer na aula de sexta vai ser montando a árvore, tá? Serão outros exemplos que não precisam, não se encaixam na forma, mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se você entende a lógica da árvore, você não precisa decorar nenhuma forma. Só se você sabe montar a árvore para aquele exemplo, acabou. Fica bem melhor, fica mais fácil. Ok, aí sexta a gente continua, viu? Isso daqui. Revisem a aula, se vocês tiverem tempo. Que eu vou postar meio-dia e meia, mais ou menos. É isso, viu? Os exercícios da aula que eu deixei gravada. Agora imaginem, eu deveria, entre aspas, ministrar 10 capítulos desse livro aqui. Em 4 semanas, né? Impossível. É do Guidorize, viu? Guidorize, os exercício 11.3. Aí depende, tem alguns PDF tem a página, tem outros que não. Mas a página é 203. Mas não são todos não, viu? É do 1 ao 5. Aí você pula o 6. 7 ao 11. Não, perdão, 7 ao 10 e o exercício 12. Então, aqui são 15 ao todo. Mas você não precisa fazer o 6, nem o 11 e o 13, 14 e o 15, né? Basta esses aqui. Daquela aula que eu deixei gravada, que eu botei na sexta, né? Que não teve aula.
Mas eu vou fazer exercício desses aqui também, viu? Não se preocupem, não. É isso, viu? Matei hoje. Vocês devem estar acabados aí. E aí, sexta a gente continua. Certo? Até mais. Boa quarta-feira para vocês. Tchau.